São Paulo acerta últimos detalhes e finaliza a contratação. Vamos falar muito sobre isso, vamos comentar também sobre a derrota do São Paulo aí ontem para a equipe do Flamengo. Crespo, modo sincerão na coletiva, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Vamos embora para mais um vídeo domingão aí com gostinho amargo, né, cara? Porque o lado ruim de ter jogo no sábado é isso, pô, teu time perde no sábado, domingo é uma porcaria. Né? São Paulo perdeu ontem 2-0 pro Flamengo. São Paulo aí que terminou, né, cara? Né, os últimos jogos ali antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes perdendo e volta do mesmo jeito que terminou, né? Perdendo, né, cara? Então, situação bastante complicada do São Paulo no Campeonato Brasileiro, muito difícil, cara, mesmo, muito difícil mesmo. São Paulo tá numa sequência aí de derrotas, né, cara? Primeiro jogo do Crespo, situação muito, mas muito complicada aí mesmo, né, cara? São Paulo vai ter que remar, vai ter que subir a montanha aí para conseguir se recuperar, né, cara? E fazer um Brasileirão aí, não sei nem se tem como fazer um Brasileirão digno mais, né? Porque para subir lá para cima, pelo menos para as zonas de Libertadores, vai ter que, irmão, emendar uma sequência aí gigante. A gente sabe que é muito difícil isso acontecer, né? Então vai ter que remar muito aí, irmão, para sair pelo menos daquela parte de baixo, que é onde o São Paulo tá, né? Estamos beirando ali o Z4, né? Que é a pior coisa possível que pode acontecer. Aí, o jogo de ontem, né, cara? Tem muita coisa pra gente comentar aqui. O jogo de ontem, cara, assim, ele é um jogo que ele tem muita... O contexto do jogo tem muita coisa específica, né? Muita coisa que a gente tem que pegar o contexto, né, cara? E trazer pro jogo de ontem, né? Pô, 2-0, São Paulo foi amassado, não sei o quê. Verdade, o Flamengo jogou bem melhor, derrota inquestionável, tá? O resultado justo mesmo era o Flamengo ganhar, ganhou, e é isso. O São Paulo não jogou nem para sequer merecer o empate. Porra, dava para dar o empate, não dava. Né? Aliás, talvez até daria, mas a gente não mereceu. Não fizemos por onde, né? Trazer nem sequer um pontinho na bagagem aí, né, cara, do jogo de hoje contra o Flamengo no Maracanã. Ontem tem algumas coisas muito específicas que eu falei. Era o primeiro jogo do Crespo, estreia do Crespo. Era o primeiro jogo do São Paulo depois da pausa. Tá? Os botaram mais de um mês sem jogar. O time do São Paulo completamente sem ritmo de jogo, que isso aí gera algo natural, né, cara? O time fica mais de um mês sem jogar, é óbvio que vai voltar sem ritmo de jogo. Isso aí gera algo esperado, né? O São Paulo, meu irmão, intensidade zero, né? Isso me espantou um pouco, porque ritmo de jogo, irmão, tu pega ali ao decorrer do jogo. Agora, intensidade, apesar que os caras não estavam jogando, tinha que ter mais do que a gente viu em campo ontem. São Paulo não, intensidade zero, entendeu? Zero, o São Paulo jogava em rotação, o Flamengo jogava em outra. Aí tudo bem que os caras estavam jogando, os caras estão com ritmo de jogo, a gente não tava, né? Essa era a dúvida do jogo. O Flamengo vai voltar pro Brasil pro jogo contra o São Paulo. Cansado, sentindo na parte física, de viagem, desgaste, e o São Paulo vai estar mais inteiro fisicamente porque não estava jogando? Não foi isso que a gente viu. A gente viu o Flamengo muito mais inteiro, muito mais intenso, com ritmo de jogo, e a gente não teve, irmão, nada disso aí por parte do São Paulo. Pelo menos mais intensidade, cara. Fisicamente eu esperava um pouco mais do São Paulo. São Paulo me espantou um pouco fisicamente, tá muito abaixo. Lento em tudo, tá tudo que o São Paulo fazia, o São Paulo tava muito lento. Né? Perdia a bola na transição muito lenta. O São Paulo recuperava uma bola no meu campo na hora de sair jogando muito lento, tudo muito lento no São Paulo. Né? Então me espantei um pouquinho com a falta de intensidade do time do São Paulo, que isso é óbvio que vai, ao decorrer do jogo, o time vai sendo mais intenso. Mas ontem, cara, me espantou um pouquinho. Eu esperava um pouco mais fisicamente do time do São Paulo. Tá? Isso eu não vi aí ontem, né? Então, como eu falei, teve a parte que o time tá sem ritmo de jogo, o Flamengo já tá numa rotação completamente diferente da nossa, era a reestreia do Crespo, o primeiro jogo, né? A gente nunca pode levar o pé da letra a estreia do jogo, não só a estreia, os primeiros jogos ali de qualquer trabalho, né? Seja de qualquer time, de qualquer técnico, a gente nunca pode levar aquilo ali como uma regra, porque se o cara começar mal, não significa que o trabalho vai ser ruim, e se o cara começar bem, não significa que ele vai ter um bom trabalho a longo prazo. Se a gente tivesse vencido de 10-0, Flamengo, não significaria que a longo prazo o trabalho do Crespo ia ser bom, né? E como perdeu, né, cara, bem mal, não significa que o trabalho vai ser ruim, que vai ser uma porcaria, não. Né? A gente tem que contextualizar aí as coisas, né? Como eu comentei com você, tem muita coisa específica, o time sem ritmo, voltando, primeiro jogo do Crespo, primeiro jogo que já é uma pedreira fora de casa, que é o Flamengo no Maracanã, né? Então tem o contexto do jogo, tem muita coisa específica que a gente não tem que levar a regra, né?
O São Paulo, eu acho que na primeira etapa ali, boa parte do primeiro tempo, conseguiu suportar bem ali a pressão do Flamengo. O Flamengo foi começar ali a criar algumas oportunidades mais claras de gol na reta final do primeiro tempo, né? Vocês vão lembrar que aquele chute do Léo Ortiz de fora da área que bate na trave e no Rafael, aquela lá foi a chance mais perigosa, na primeira chance mais perigosa que o Flamengo teve, foi um chute fora da área, não foi nenhuma uma chance clara, né? Um milagre do Rafael, foi um chute fora da área do Léo Ortiz. A partir dali, né, o Flamengo ali né, implantou ali um ritmo maior e conseguiu, né, cara, ao decorrer ali do final do primeiro tempo, conseguir criar algumas oportunidades de gol. Teve bola que o Rafael fez milagre, né, teve aquele chute aquele chute do Wesley, não vou lembrar agora se foi no primeiro tempo ou se foi no segundo. Né? Mas enfim, o Rafael fez alguns milagres ali na primeira etapa, entendeu? E a gente vai pro intervalo 0x0. Foi no primeiro tempo, né? Foi aos 45 do primeiro tempo. Aí no finalzinho, nos acréscimos, ele faz aquele chute do Wesley, defesa bizarra do Rafael, tá, cara? O Wesley recebe o lançamento da direita, né? Ele dá um corte no... Não lembro agora quem era o jogador, acho que era o Sabino, que tava marcando o Wesley. Ele dá um corte no Sabino, nem via a cor da bola. Né? O Wesley chuta no cantinho, uma defesa espetacular. Cara, quando o Wesley, irmão, chuta no cantinho, eu falei, gol, o Rafael não vai pegar. Ele foi lá e pegou. Defesa espetacular aí do Rafael. Pra mim, sem dúvida, não é a defesa mais difícil que ele teve ontem. Foi nesse chute do Wesley, né? Aí a gente volta pro segundo tempo, cara. No primeiro tempo, o São Paulo não conseguia fazer nada. O São Paulo suportou bem boa parte do primeiro tempo. O Flamengo começou a criar chance. São Paulo pegava a bola. Se conseguia trocar 2, 3 passes, era muita coisa. Toda hora que o São Paulo tinha a bola, não conseguia ficar com a bola. Né? Como eu falei, era 2, 3 passes que o Paulo trocava e só. Aí rifava a bola pra frente, o André Silva não domina a bola. Entendeu? Contra-ataque não tinha, porque é nosso time muito lento. Entendeu? Muito lento. Isso aí, inclusive, é um ponto, né, de observação. A gente ontem não tinha, né, quando a gente vai pegar um estilo de jogo que a gente está se defendendo, a gente não tem um jogador, irmão, que tu joga para ele o tijolo, tu joga a geladeira para ele o fogão, ele domina, segura a bola, espera o time se aproximar, né, para ele ter uma opção ali de passe. A gente não tem jogador. Aliás, a gente tem, só que ele só volta ano que vem, que é o Caleri. O Caleri tem e faz muito bem essa característica. Tu joga a bola para ele, irmão, ele segura, faz o pivô, né, até os jogadores se aproximarem. O André Silva não segura uma mísera bola, ele não consegue segurar. Né? O Oscar também não é jogando, pô, característica completamente diferente, né? O Oscar também não tem essa característica aí, e não tinha contra-ataque, não tinha velocidade, né, cara? Com o Oscar e André Silva não são jogadores rápidos, então eu não gosto, tá, desse estilo de jogo. Deixa o adversário jogar e vamos jogar no contra-ataque. Por quê? Porque uma coisa é você ter uma estratégia para jogar no contra-ataque. A gente não tinha outra. Como é que a gente vai roubar a bola, né, pro contra-ataque e a gente tem André Silva e Oscar para puxar o contra-ataque? Ah, Gabriel, é que não tinha o Lucas Ferreira, não tinha o Lucas. É verdade, tem um jogador de velocidade, né? Os dois Lucas, né? O Ferreira e o Lucas Moura, são jogadores rápidos. Aí, tinha um Ferreira, eu não sei se ele tinha condição de começar porque ele estava machucado também. Se ele tivesse condição de começar, aí tinha que começar com ele, porque se um jogador de velocidade vai puxar o contra-ataque. Né? Se ele não tinha condição, é isso. Entrou no segundo tempo e foi o que dava pra fazer. Tinha o Lucas, né? Alguns garotos da base, mais dificilmente ele ia começar com algum jogador de base. Se você for pegar o nosso time, cara, que entrou em campo ontem, nosso time é um time de posse, não um time de contra-ataque. Você vai olhar ali no nosso meio campo, Marcos Antônio e Alisson, né? Pablo Maia, Marcos Antônio e Alisson. Na frente, André Silva e Oscar. É um time de posse de bola. Não tem nenhum velocista, nenhum puxador de contra-ataque, nada. Time de posse de bola, né? Pro São Paulo ter a bola, irmão, e jogar com a bola. Vai jogar no contra-ataque, não tem ninguém pra puxar o contra-ataque. Aí tu vai olhar, 3 zagueiros, beleza. Os 2 ala. O Cédric Soares tem 30 e poucos anos, não tem velocidade, é um lateral defensivo. E o Enzo Dias também é um lateral defensivo. Não tinha nem ala, né? Porque os alas são laterais defensivos. Então, irmão, tu tem jogadores lentos, sem contra-ataque e sem os alas para chegar na linha de fundo. Irmão, tu não vai conseguir fazer nada e foi o que aconteceu no primeiro tempo. Não conseguimos fazer nada. Na lateral direita, no caso na ala, né, só tinha o Cédric que não tinha o que fazer, não tem outro. Na esquerda, cara, com 3 zagueiros, tinha que jogar com o Endo. Ah, Gabriel, com o Endo tava mal, mas, cara, pelo menos no segundo tempo, tinha que ter colocado ele pra gente ter um pouco mais de profundidade, entendeu? O Enzo jogou bem, acho que foi um dos que se salvou aí, né? Mas, cara, ele é um cara defensivo, de marcação. A gente precisava de mais velocidade, o Endo é mais rápido e mais ofensivo que o Enzo
né? Acho que pelo menos no segundo tempo, não necessariamente que ele tinha que começar como titular, mas poderia colocar o Eder no segundo tempo, por exemplo, né? Porque ele tem essas características. Então, cara, a gente for jogar por uma bola, sem ter time para jogar por uma bola, né? Aí entrou o Bobadilha, né? Ali, volante. Aí entrou 2 jogadores mais rápidos, que é o Rian, né? Jovem, rápido, né? Tem velocidade aí. E o Ferreirinha, né? Que eu nem achei que entrou mal. Entendeu? Também tá sem ritmo, porque além do mais de um mês São Paulo tá sem jogar, ele também tava machucado, né? Ele não terminou os últimos jogos jogando porque ele tava machucado. Então já tem muito tempo que o Ferreira não joga, sem ritmo de jogo também, né? Me irritou naquele lance que ele tentou cavar um pênalti, né, cara? Porra, o jogador do Flamengo encosta, ele se joga no chão, né? Em vez de tentar, né, a jogada ali de fundo, se jogou. Isso é um negócio que me irrita. Isso acontece muito no Brasil, né? O cara prefere, irmão, simular um pênalti do que tentar a jogada, né? Do que tentar finalizar uma jogada ali. E isso é muito irritante, né? Então, é isso, rapaziada. O André Silva, por exemplo, a gente finalizar, não conseguiu segurar a bola porque ele não tem essa característica. Aí entra o Rian Francisco, joga, sei lá, 15 minutos. Eu acho que o narrador do jogo falou mais o nome do Rian em 15 minutos do que, irmão, o jogo inteiro que o André Silva jogou. O André Silva não consegue segurar a bola, tomando um tijolo pra ele, não segura a bola. Toda hora ele perde a bola, né? Ele é muito mais lento que o Rian, né, cara? Tu vê que quando o Rian entrou ali faltando 15 minutinhos pra acabar, tu vê que ele vem buscar a bola, ele busca o jogo fora da área, ele não fica lá só esperando. Entendeu? Porque ele tem qualidade também para jogar fora da área. O Rian é um jogador de finalização, jogador técnico, mas ele também tem aí muita qualidade técnica para jogar fora da área, né, cara? Recebeu ali umas 2 faltas perto da área. Ali, cara, assim, participou muito mais do jogo do que o André Silva, né, cara? Pressionou mais a saída de bola também do Flamengo, coisa que o André não faz, né? Porque ele é um jogador mais lento. Então, o Rian e o Dineno, né, vão ter que jogar mais aí no lugar do André Silva, porque não tá jogando para ser titular, a verdade é essa. E não é agora, né? Já vinha de uma sequência mal antes da parada para a Copa do Mundo. Então, o Rian e o Dineno tem que ganhar mais chance. Não era jogo pro Dineno quando o próprio Crespo foi na coletiva, né? Um jogo mais intenso, de velocidade, não era jogo pro Dineno, né? Ele é um jogador mais lento aí, de fazer pivô e tudo mais. Talvez era um jogo para ele no primeiro tempo, porque a gente precisava segurar mais a bola, né? Você manda a bola pro centroavante e segurar mais a bola, como o Caleri faz. O Dineno também tem isso, né? O Dineno tem características iguais à do Caleri. O André não tem. Então, Rian e Dineno nos próximos jogos tem que jogar mais do que o André. O André não tá merecendo essa titularidade que ele tem. Aí não, fora que uma das raras chances que a gente ganhou, não foi nem que a gente criou, que a gente ganhou, né? Foi a saída de bola do Rossi, né, cara? Que ele errou o passe, deu no pé do André Silva, só que o André Silva não conseguiu dominar, né? A bola foi forte e ficou lá pro jogador do Flamengo. Então, o Rian e o Dineno merecem jogar mais. Merece jogar mais, principalmente o Rian. Aí, tá bom? Acho que sobre o jogo é isso, né, rapaz? Sobre o jogo é isso, não tem muito mais o que falar. São Paulo muito lento, sem ritmo, né? E a gente não tava pronto pra jogar da forma que a gente jogou. Não tô nem criticando aqui o Crespo. Pô, Gabá, tá falando que o Crespo tinha que jogar de peito aberto no Maracanã, que não sei o quê. Não é jogar de peito aberto. A gente pode jogar no contra-ataque, mas a gente tem que ter uma estratégia pra jogar no contra-ataque. Se você vai jogar no contra-ataque, você tem 0 velocidade, seu time não é pra contra-ataque, não faz sentido e não vai dar certo como não deu. A gente não levou perigo pro gol do Flamengo no primeiro tempo, cara. Entendeu? Os lances mais perigosos que a gente teve foi esse do André Silva, numa saída de bola errada do Rossi. E teve no segundo tempo, quando tava 0x0 ainda, aí sim uma chance que a gente criou, que foi aquela bola do Cedric. Daí teve o cruzamento na área do Enzo, passa por todo mundo, sobra na direita pro Cedric, né, irmão? Ele puxa pra esquerda, né, irmão? E chuta todo pra fora. Foi uma chance clara de gol que a gente teve. Até pensei que ele ia dominar aquela bola e estar de direita, que é a perna boa dele, né? Mas chutou de esquerda. E foi as únicas 2 chances de gol que a gente teve. Essa do Cedric e uma na saída de bola do Rossi, né? E outra, foi até jogado com ataque. Mas, cara, pressionar um pouco mais a saída de bola do Flamengo, né? Pressionar um pouco mais a saída de bola do Flamengo. Os caras estavam muito tranquilos pra jogar. O Léo Ortiz tava armando o jogo porque ninguém pressionava a saída de bola do cara, velho. Entendeu? O Léo Ortiz, irmão, ele quase fez 2 gols de fora da área. Uma bola foi na trave, outro Rafael defendeu. Entendeu? Porque não tinha pressão. O Léo Ortiz, que é zagueiro. Né? Então, tipo assim, não é que tem que jogar de peito aberto pra cima do Flamengo, não. Mas tem que incomodar mais os caras. Entendeu? Ficar um pouco mais com a bola, pressionar mais saída de bola do adversário. Isso a gente não teve. Né? Não teve. Ontem eu senti falta muito disso aí. Né? Então, agora é ir pro jogo com o Bragantino 4-feira e buscar a vitória. Não tem que fazer todo jogo agora, tá? Pode ser o jogo mais difícil do mundo. Tem que ganhar. A gente tá numa situação que a gente pode pegar amanhã o Real Madrid no Santiago Bernabéu, que tem que ganhar. Entendeu? Tem que ganhar. É o Bragantino fora, né? Que nem em Bragança, que eu acho que tá tendo reforma lá, né? Acho que é até no campo neutro, né? Tem que confirmar isso aí.
e o Corinthians em casa. Tem que buscar essas vitórias aí, velho. Tem que buscar essas vitórias aí, porque o São Paulo vem numa sequência bastante complicada, tá? Aí vamos lá para a coletiva do Crespo. Inclusive, antes de a gente falar da coletiva do conteúdo da coletiva, vimos um Crespo ontem bem diferente da primeira passagem, rapaz. Não sei se vocês vão lembrar de 2021, quando o Crespo era técnico do São Paulo. Ele era um técnico mais calmo, né? Como é que eu posso falar? Um cara mais blasé, né? Um cara mais tranquilo, falava na calma ali, né? Era bem morna as coletivas do Crespo aí. E ontem a gente viu o Crespo num tom completamente diferente do que a gente se acostumou em 2021. Não sei se foi porque da derrota específica, mas acho que não, né? Você vê ele, irmão, bem diferente, né, do que foi em 2021. Né, cara? Pô, o jornalista nem terminar de falar, já respondia. Você viu um cara bem mais direto, né, cara? Porque eu achava ele um pouco mais blasé, né? As entrevistas meia morna, né, com resposta protocolar em 2021. E óbvio, né, de 2021 para 2025 ele já, pô, tá mais experiente, tem mais bagagem, trabalhou em outros lugares. Então, você viu um Crespo bem mais direto, né, e com um tom bem diferente do que a gente viu em 2021, tá? O Crespo escalou o São Paulo com 3 zagueiros e 3 volantes para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Em entrevista coletiva, ele disse que não haveria como montar um time mais ofensivo para esse jogo. Ele falou o seguinte, abre aspas: é preciso saber o que temos em mãos se a gente quiser jogar contra o Flamengo assim que ele fala ofensivamente. O Flamengo está em um nível diferente neste momento. Estamos tentando construir uma situação difícil, complicada. Eu falei com eles hoje. Contra o Flamengo no Maracanã, talvez seja o jogo mais difícil até o final da temporada. Acho que não vai ser o mais importante. Aconteceu a derrota porque a gente tem que ser honesto. Sabemos a qualidade do adversário. As pessoas tinham a ideia de jogar contra um adversário muito forte. Na minha equipe, eu queria jogar com grande intensidade e isso não aconteceu. Mas vamos melhorar, com certeza. Fecha aspas aí para o Crespo, né, cara? Falando que, né, que o time tem que jogar mais com intensidade, o Flamengo tá um nível diferente, tá? Os caras têm um time melhor, os caras estão vindo agora da Copa do Mundo de Clubes, né? Os caras estão jogando contra o Bayern de Munique, contra o Chelsea, né? E além deles ter um time melhor, eles estão numa rotação completamente diferente de intensidade, de ritmo de jogo, né? Então isso aí que ele falou tudo é verdade. Não dá pra gente esconder, né? Querer tapar, irmão. Aí a realidade, né? Fechar os olhos pra realidade que não tem como. Tudo que ele falou é verdade. Eu achei que ele foi muito sincero nas declarações aí dele. Para o futuro breve, o Crespo espera um time com maior poderio ofensivo, né? O nosso jogo é contra o Bragantino, né? E o G até põe que o jogo é em Bragança Paulista, né? Eu falei até que não era, mas é. Né? O G botou aqui, ó. Abre aspas aí para o Crespo sobre um time mais ofensivo, com mais intensidade. O que eu quero é uma equipe muito mais intensa, com muito mais qualidades, muito mais ofensivo. Mas jogamos hoje contra o Flamengo. Se pensar que é fácil, não é. Poder jogar assim é muito difícil, ainda mais contra o Flamengo. O nível defensivo foi bom, o nível criativo nos faltou. A ideia é pensar no Brasileirão, em começar a fazer pontos para sair da situação desconfortável. Copa do Brasil e Copa Libertadores são sonho, é uma outra coisa. A prioridade é o Brasileirão e construir uma identidade, uma chance para a próxima temporada. Começar a fazer pontos. No meio dessa situação, é esperar chegar ao sonho de ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil. Mas neste momento é ter foco no Campeonato Brasileiro para a gente se recuperar. Ter uma equipe que lute, que disputa cada bola. E graças a Deus, não é todo dia que a gente vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Fecha aspas aí para o Crespo. Até porque esse negócio de prioridade, cara, a prioridade é o Brasileirão, porque, irmão, Copa do Brasil e Libertadores é mais pra frente. Agora tem uma sequência de jogos do Brasileiro. Então é óbvio que a prioridade é o brasileiro. Agora só tem brasileiro. As Copas é depois, né? E ele falou, eu achei que ele diferenciou bem as coisas. Agora a gente tem que pontuar, ter uma equipe que lute por cada bola e pontuar a partir dessa situação. Fato. Copa do Brasil e Libertadores são um sonho. Ganhar uma das competições é um sonho para depois. E eu concordo plenamente. Né? Até porque não tem Copa agora, tem mais pra frente. Né? A gente tem, até chegar a Copa, tem muito jogo de brasileiro até lá. Né? E até lá temos que fazer aí, irmão, pontos para subir na tabela do Brasileirão e sair dessa zona desconfortável que é estar ali, irmão, na rabeira do Z4, né, irmão? Que é a pior sensação que pode ter. Na verdade, a pior é estar dentro da zona, né? Então tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Aí, rapaz,
Foi perguntado para ele sobre o mesmo repórter, que eu não vou recordar o nome, fez a pergunta para ele sobre a situação do Lucas, né? Falou sobre o Lucas, como é que ele tá, e já emendou a pergunta sobre o mercado, né? Ele nem deixou o repórter terminar de falar, né, irmão? De perguntar e foi logo, irmão, sincerão. Abre aspas sobre o Lucas. Sobre o Lucas, só o médico pode falar. Só nos resta rezar. Não falo de Lucas ou de qualquer outro que está fora. Tem que falar com o médico se ele volta. Falar de mercado é com a direção. Eu falo de jogo, sobre o jogo, fecha aspas, tá? Então o Lucas, mano, falou que tem que falar com o médico e que nos resta é rezar. O que significa esse nos resta é rezar? É porque o Lucas tá treinando já tem uma semana, desde segunda-feira tá treinando normalmente com o elenco. A informação antes do jogo contra o Flamengo é que ele seria preservado, nem viajou pro Rio, nem foi pro banco, né? E agora essa fala do Crespo aí, me deixou com um pulguinho atrás da orelha. Por que rezar? O cara não tá recuperado? Não tá recuperado? Por que tem que rezar? Você acha que tem alguma situação aí interna que a gente não conhece? Vamos saber nos próximos dias, decorrer dos próximos jogos, né? Mas que esse negócio do Lucas é bem estranho aí. Lembra que ele se machucou contra o Palmeiras, ficou um tempo fora. Aí depois voltou, se não me engano, no jogo contra o Fortaleza, ficou 3 jogos no banco, né, entrando no segundo tempo, se machucou de novo. Aí treinou a semana inteira, né? Aí a gente imaginava que ele ia pro jogo do Flamengo, também não foi. Agora eu queria falar que tem que rezar por ele, né? Não sei se é só um modo dele ser, pode ser também, mas talvez tenha uma coisa estranha que a gente não saiba ainda. Vamos aguardar. Aí, nem sobre o mercado é óbvio que ele não vai falar, né, rapaziada? O mercado é coisa da diretoria, né? Aí perguntaram sobre reforço, né, pra ele. Aí ele falou, né, falaram sobre o Tapa, ele não citou nenhum nome especificamente, falou o seguinte, abre aspas. Fico feliz com qualquer reforço que chegue, mas aqui é a direção que bate o martelo e não eu. Fecha aspas pro Crespo, ele não fica falando de nome, né, até porque isso aí é óbvio que é com a diretoria, tá bom? Então é isso aí, rapaz, situação complicada, né, achei que... Né, ninguém foi bem ontem, deixa eu pegar até aqui a escalação para falar rapidamente dos jogadores, acabei nem falando, né? A gente teve o Rafael que foi bem, né, o melhor em campo aí. Eu vi gente criticando o Alan Franco, não achei que ele jogou mal, pelo contrário, o Alan Franco foi bem. A Arboleda jogou muito bem, para mim, o melhor da zaga. Sabino, e o Sabino, hein, rapaz? Meu Deus do céu. Que o Sabino tem que ser titular do São Paulo, a gente já sabe isso há muito tempo, né? Mas é aquele que não gosta. Ele é o único zagueiro canhoto, tendo além que quando jogar com 3 zagueiros, provavelmente o Crespo vai jogar com ele. Não sei se o Crespo vai botar o Ferrarese de outro jogo depois. Sabino muito mal, claramente você vê que ele não tem nível para ser titular do time do São Paulo, né? Cédric ok, Enzo Dias também foi bem defensivamente. Pablo Maia, sem a bola, achei que ele marcou bem, mordeu bastante quando tinha que morder, mas quando tava com a bola, você vê também que tava com dificuldade, sem ritmo de jogo. Né? Marcos Antônio não gostei tanto, Alisson também ok, André Silva terrível, muito mal, e o Oscar mas pegou na bola. Eu vi muita gente criticando o Oscar também, mas cara, o cara tá jogando do lado do André Silva como segundo atacante, dá a bola pro Oscar, ele ia fazer o quê? Dar a bola pro André Silva perder, não tinha muito o que fazer. Não tinha um jogador de proximidade com ele para jogar, fazer uma triangulação, buscando tabela, um jogo mais rápido, não tinha, cara, né? Por causa do jeito que o time tava jogando e com os jogadores que estavam em campo. Né? Os caras recebiam a bola e tinha um André lá no meio de 2 zagueiros a fazer o quê? Então, tem muito também do estilo de jogo, do esquema aí, né? Vamos ter gente criticar os jogadores. O Rian entrou bem, tem que jogar mais para o Crespo ter mais oportunidade para ele. O Ferreira também entrou ok, né? Fez uma barulhinha ali, uma baguncinha. Baguncinha também é demais, né? Mas entrou ali, né, cara? Recebeu algumas bolas no lado esquerdo ali. Se tivesse condição de começar como titular, acho que era o ideal, né? Pra gente ter um pouco mais de velocidade. E o Bobagilho não entrou mal também, não, né? Não entrou mal aí não, tá bom? Aí, rapaz, vamos avançando aqui. Já fica grande pra caramba. Informação do GE. São Paulo finalizou os trâmites burocráticos e já dá como certa a contratação do atacante chileno Gonzalo Tapia do River Plate. O jogador de 23 anos chega ao São Paulo por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra em um valor fixado para uma negociação definitiva no futuro. Ele desembarca no Brasil segunda-feira amanhã, tá? Então, São Paulo tinha alguns detalhes burocráticos para receber, né? para resolver, e foi resolvido. Na diretoria dá como certo aí a contratação do Gonzalo Tapia, tá bom? Aí, só para encerrar aqui o vídeo, tem informação aqui sobre o Mike, lateral do Palmeiras. O foco do São Paulo agora é lateral, né? Você tem informação aqui do UOL, né, que o Santos e o São Paulo aí estarem interessados na contratação do Mike, lateral direito do Palmeiras. O São Paulo demonstrou interesse do Mike, mas as conversas não avançaram. Então, o São Paulo tentou, irmão, conversar para trazer o Mike, lateral do Palmeiras, mas não avançou.
né? Ele tem conversa para renovar com o Palmeiras ou ir pro Santos quando o time interessado nele, né? O Mike, tecnicamente, eu acho ele bom jogador? Acho. Mas tem muito problema físico, né, cara? Ele joga muito bem de ponta, né, cara? Poucas vezes ele joga de lateral aí. E tem 32 anos, então não acho que seria o perfil ideal. Acho ele bom tecnicamente, mas pelas condições físicas, tem muita lesão, né, cara? Tem que buscar um cara mais jovem aí, na minha opinião, né, cara? Enfim, meu parceiro, é isso, né, cara? Situação complicada aí, domingão em amarra com essa derrota do São Paulo, né? Mais tarde estamos de volta aí com o vídeo novo. Se você quer novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.